Olá, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo, que é um pós-prova, diante de tantos comentários que eu li nos grupos de Facebook, li no meu canal. Então, achei importante fazer um vídeo do que fazer quando você não foi bem na prova, né? O que que você faz? Como você reage? Como você se organiza? A ideia não é fazer aqui coach, autoajuda, nada disso, que até não sou muito adepto dessas questões. Mas a ideia é dar alguns toques para você, né, se fortalecer. Foi mal numa prova? Normal, acontece. Vamos seguir em frente, vamos para outra, tá? Então a ideia é dar aqui algumas dicas para aquelas pessoas que estão começando. Eu sei que tem muita gente que é concurseiro, experiente. Talvez o que eu falar aqui é muito óbvio, a pessoa nem precisa disso, mas existem pessoas que estão começando nos concursos. E eu, por exemplo, eu apanhei muito no caminho, aprendi errando, sabe? Aprendi apanhando. Então, a minha ideia, inclusive, de criar o canal foi um pouco facilitar esse caminho, encurtar. Eu fiz muita prova, eu viajei aí interior, fazia tudo que era prova. Toda semana eu fazia uma prova. Tá? Eu estava no desespero para arrumar um emprego, um cargo público, enfim. E né, aí você vai se angustiando, porque depois eu vou contar a minha história. Você tem aquela reserva ali que você guardou para trocar de carro, aquilo começou a te virar o orçamento do teu sustento e aquilo começa a acabar e você vai ficando agoniado. Então, eu quero tentar passar algumas dicas para você acelerar o processo de aprovação. Então, o que, que você vai fazer? Olha lá, fui mal na prova, o que fazer? Né? Como proceder após um resultado ruim numa prova de concurso público? Então, primeiro, você tem que fazer uma análise do seu desempenho na prova. Pontos fortes, pontos fracos. Aonde eu fui bem, aonde eu fui mal. Ou o que, que eu fui bem? Fui bem em português? Fui mal em matemática? Fui mal em legislação? Fui mal em pedagógico? O que, que aconteceu na minha prova? Eu tenho que ter esse mapa, sabe? Percentual. Quanto eu acertei aqui, quanto eu acertei aqui, e fazer uma análise. Se seu ponto fraco está na matemática, eu vejo muita gente reclamar da matemática, e foi o meu caso, fui muitas vezes derrotado em prova por conta da matemática, e eu percebi que eu tinha deficiências, inclusive na matemática básica. Então eu comecei a procurar, e aí se vocês quiserem depois eu dou dicas, né? Tem um professor do Direção Concursos que eu acho excelente, e ele tem um curso que é aquela matemática básica, sabe? Dividir fração, divisão com vírgula, aquele comecinho da matemática, o beabá da matemática. E eu percebia que eu tinha muitos pontos fracos ali. Então, às vezes, não era nem a compreensão da questão, é que eu chegava num ponto que eu não sabia dividir com vírgula, enfim, deficiências que eu fui corrigindo. E isso, o que era ponto fraco, eu tornei ponto forte. Na última prova que eu fiz de São Roque, VUNESP, eu passei em primeiro lugar para supervisor e olha só, matemática eu gabaritei. E eu olhei os meus concorrentes, muita gente derrapou na matemática. Acertou 7, 6, 5, 4 e eu acertei todas as questões. E aí fui muito bem em português e pedagógica e legislação. Eu fiquei ali páreo a páreo com o pessoal. E aí, gente, a matemática né, foi o meu diferencial naquela prova. Eu fui bem, claro, mas a matemática fez a diferença também. E aí, gente, você tem que estudar e fortalecer isso, né? Seus pontos fortes, os seus pontos fortes você vai aperfeiçoar e os seus pontos fracos você vai trabalhar. Agora, não dá para você entrar naquela desculpa e falar assim, matemática não entra na minha cabeça, matemática não é para mim, português eu não consigo. Não bota isso na cabeça. Bota, trabalha as suas deficiências e veja que é importante trabalhar essas deficiências, tá? Então tem muito site de matemática, de português, tem muita gente boa aí na internet que você consegue
melhorar o seu desempenho. Mas, para isso, você vai ter que entrar nesse segundo ponto aqui que eu vou colocar, tá? Que é importantíssimo. Eu falo que é regra de ouro para passar no concurso, que é o seguinte, gente. Faça uma análise de como você se preparou para a prova. Você criou uma rotina de estudos? Você leu o edital? Você procurou um bom material? Resolveu provas anteriores, questões? Gente, se você não tinha rotina de estudos, é difícil você passar, a não ser que você tenha acúmulo, né, de várias provas, enfim, acúmulo. Então, você precisa estabelecer. Como é que você estuda? Eu lanço um vídeo lá no YouTube, você fala, hoje vou assistir o vídeo do Fábio que ele colocou lá no canal. Não, você tem que ter uma rotina. Segunda, estudo matemática e legislação. Terça, estudo português e pedagógico, intercalando com questões. E você tem que ter essa rotina para você cumprir. E aí vai cair no que eu falo aqui, estabeleça metas. Então, assim, qual é a sua meta? Sua meta é 2 horas de estudo por dia? Então, todos os dias você vai estudar 2 horas. Aí você vai dividir o teu tempo. Olha, eu vou jogar 40 minutos para português, 30 minutos para legislação, certo? E é importante que você diversifique o seu estudo. Por exemplo, você assistiu uma videoaula minha sobre leis, na outra, quando você for estudar de novo legislação, você vai ler a lei, né? Ler a lei. É importantíssimo ler a lei. Eu tinha um desempenho quando eu só assistia videoaula e não lia a lei, e esse desempenho foi transformado a partir do momento que eu comecei, além de ver a videoaula, ler a lei. Porque aquilo fortalecia o conhecimento e aí o meu desempenho melhorou muito. Então, ler o edital, gente, é fundamental. Tá estudando, tá organizando o seu trabalho, né, seu estudo, você tem o edital ali do lado com todos os conteúdos. Eu sei o que cai em matemática, eu sei o que cai em português, eu sei o que cai em pedagógico, eu sei o que cai em legislação, e você vai riscando lá no edital, vai estudando, vai riscando, vai olhando, organiza a sua rotina já com aquilo. Procura um bom material atualizado, tem muita gente boa aí, tá? Para você estudar. Resolve provas anteriores, é importante, porque você precisa ir para a prova, quanto mais experiência de prova você tiver, melhor o seu desempenho, tá? Mais questões. Então, eu vi muitas pessoas assim, fazendo perguntas que parecem até óbvias para quem é um concurseiro experiente. Mas para a pessoa não, porque ela não está vivenciando essa questão de fazer provas anteriores, de construir uma experiência de fazer concursos públicos, que é extremamente importante para você ter sucesso. Bom, quando eu falo de metas, gente, precisa ser metas que você vá atingir. Então não adianta você falar assim, eu vou estudar 8 horas por dia e você só estudar 4, porque você vai se decepcionar, você vai ficar frustrado, e o ideal é assim, 2 horas de meta por dia. Aí você estuda 4. Aí você vai falar, nossa, estudei o dobro da meta que eu estabeleci. E aí você começa a se empolgar. Até você pode fazer uma revisão da meta. Todo dia eu estou estudando 4, então vou colocar 3. Porque isso te motiva, tá? Isso te dá uma motivação. Se você estabelece uma meta que você não vai cumprir, isso vai te desanimar. E sempre diversifica o estudo. Um dia, né? E organiza isso. Não é porque o Fábio lançou lá um vídeo, eu vou lá correndo e assisto o vídeo do Fábio. Bom, tenho minha programação legislação, tudo bem, eu vou assistir esse vídeo dentro da minha programação, me preparar, organizar. É claro que você pode ser flexível, né? Bom, esse vídeo aqui é legal, é importante eu assistir, tudo bem. Mas não bagunça tanto a tua rotina, porque senão você fica desorganizado, né? Então, tem muita gente boa aí de pedagógico, de legislação,
materiais excelentes, aí, vídeos excelentes na internet. Então, você precisa se organizar para poder estudar com uma certa rotina. Entender que resultados desfavoráveis são parte do processo. Gente, nossa, eu saí de prova decepcionado, triste, fui desclassificado e um monte de coisa aconteceu comigo. E eu fiz muita prova. E aí eu fui aprendendo com os erros. É isso que eu quero, talvez, diminuir. Aprender com os erros é excelente. Talvez, se alguém tivesse me falado algumas coisas, eu teria errado menos. Eu errei bastante, fiz muita prova, eu não tinha um foco assim, eu fazia concurso de tudo, era de administrativo eu fazia, era do TJ eu fazia, era do Tribunal Federal eu fazia. Então eu não focava. Quando eu comecei a focar na educação, que era a minha área de origem, as coisas mudaram. Então, é importante a gente aprender com os erros. Aprender que para fazer um concurso de um TJ, de um concurso federal, é uma exigência, um concurso de educação é outra exigência, um concurso para, por exemplo, Polícia Federal é uma outra exigência, exige mais tempo, às vezes, de preparação para determinados concursos, por conta que o edital é maior, por conta que é mais complexo, por conta que é mais concorrido, enfim, tem uma série de fatores. Mas o caminhar, a gente aprende. Você não pode se desvalorizar porque você não passou numa prova. É normal. Eu já tive, por exemplo, eu falo para vocês, eu tive quase 17 aprovações consecutivas, e no meio dessas 17 aí, eu tava assim, né? Aí começa a sua autoconfiança fica tão assim que ela até atrapalha. E aí eu fui fazer uma prova, mas fui tão autoconfiante e nem passei na prova. E eu já tinha tirado o primeiro lugar, já tinha tirado o segundo lugar, já tinha tirado o primeiro mais de uma vez, mas é aquilo, né? Você também tem que ter o equilíbrio entre a confiança e às vezes a soberba, né? Então talvez eu fui para a prova com uma soberba muito grande e acabei caindo do cavalo, né? Então a gente aprende também equilíbrio, tá? Então isso é importante, aprender com os erros. Trabalhe o seu emocional, gente. Aqui entra uma parte que muita gente fala, isso aí é autoajuda, não é? Quando a gente estuda pedagogia, e muito hoje a gente trabalha isso, o cognitivo e o emocional são importantíssimos. Não adianta você ir para uma prova, né, destruído, se achando o pior, enfim, você tem que trabalhar isso. A confiança, a autoestima, ir legal para a prova. Eu sei que muitas vezes a gente vai para a prova muito pressionado, né, porque, por exemplo, no meu caso eu precisava arrumar um emprego, e aí isso tinha uma cobrança, né? Porque você ia fazendo prova. Eu até passei alguns que não chamavam. Eu todo dia olhava o diário oficial de uma cidade. Todos os dias eu li o diário oficial esperando que saísse ali a minha convocação. Então o teu emocional fica, né? Tem um estresse. Então você tem que trabalhar isso. Como é que eu trabalhei isso? Procurei coisas que conseguiam me acalmar. Por exemplo, o esporte, correr, fazer corrida de rua, foi uma coisa que eu utilizei. Meditação também, passei a fazer meditação, também acalmava, respiração, tranquilizar a mente, diminuir aquela, como é que a gente falava, aquela avalanche de pensamentos, né? O pensamento acelerado, que você fica só pensando naquilo, naquilo, naquilo. Então, fui trabalhando isso, porque o emocional também influencia no seu desempenho. Quando eu vou hoje fazer uma prova, eu vou muito mais relaxado, tranquilo, sem esse peso todo, né, de estar ali dando satisfação. Tem gente que fala assim, você dá aula em questão de concurso, não deveria fazer prova, porque se você for mal, o que as pessoas vão dizer? Então, entendeu? Às vezes são preocupações. Gente, prova, ela é muito o momento do dia.
Às vezes você não pode estar num bom dia, às vezes você pode ter passado mal no dia anterior, você pode estar com um problema, você pode não ter se preparado adequadamente. Isso faz parte do processo, não é vergonha nenhuma você ir mal numa prova. Não é vergonha nenhuma. Isso faz parte. Né? Então você tem que ter essa consciência. Às vezes a gente fica se preocupando muito com o outro. Não, nada a ver. Mas você precisa trabalhar isso. Não desanimar. Você tem que se manter motivado. Né? O desânimo ele derruba a gente. Por quê? Se você desanima, você começa a estudar menos, você começa a desacreditar de você, você começa a falar, a prova é difícil, você começa a arrumar um monte de desculpa e isso não é bom. Isso te impede de estudar, te desmotiva. É uma coisa que eu já passei por isso e assim é muito ruim. Te impacta demais no teu desempenho. Você desanimado, desmotivado, é certeza que você vai mal na prova. Então você precisa estar animado, precisa pensar sempre assim. É um processo, estou aprendendo. Né? E aí entra num tema que eu falo, tenha gratidão. Agradeça. Foi mal, agradeça. Foi bem, agradeça. Agradeça que você está lá podendo fazer a prova. Agradeça que você conseguiu uma formação que te dá a oportunidade de fazer aquela prova. Gente, e assim, eu não estou falando aqui de questões, volto a dizer, de motivacionais, essas coisas aí que tem gente que fica rico vendendo isso, né? Estou falando aqui de estudos que provam que a gratidão, você ter esse sentimento, você ter essa convicção, né, de agradecer as coisas, ela tem impactos extremamente positivos no teu cognitivo, na tua ação de conhecimento. Então, isso é extremamente importante. Porque se a gente só reclama das coisas, a gente não tem uma produção intelectual boa. Aquela pessoa que reclama muito, e a gente fala isso muito de inteligência emocional. A pessoa pode ser um gênio, mas se ela não tem inteligência emocional, é difícil ela conseguir sucesso. Né? Não que não exista, existe, mas é difícil. Tá? Então, agradeça que você está lá fazendo a prova, agradeça que você está tendo aquela oportunidade, agradeça por você estar ali, muitos sequer chegam ali, então agradeça. Gratidão sempre, isso é um sentimento que te fortalece demais, demais. Nos momentos de pausa, gente, dos estudos, leia um livro, a leitura é extremamente importante. Eu sou muito incisivo com isso. Ler faz muito bem, te estimula a redação, a concentração, né? E principalmente em provas que são gigantes, como a da VUNESP. Ler, gente, é demais. Se você não tem esse hábito, procure, comece lendo coisas mais leves, pequenas, mas leia. Ler é extremamente importante para o seu desenvolvimento. Cuidar do seu corpo, né? Praticar esporte. Se você gosta faça uma caminhada. Às vezes a gente tem que, para o corpo, para o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual, movimentar o corpo também é importante, né? Aí tem outros estudos também que apontam isso. Então, você precisa... eu não gosto de nenhum esporte. Faz uma caminhada, uma coisa. A gente precisa também de umas pausas. Tem gente que fala assim, não, eu estudo, começo a estudar das 8 da manhã até a meia-noite. Gente, precisa de pausa, precisa descansar a mente também, dormir é importante. Não é dormir demais, é dormir o suficiente para você estar tranquilo, né? Buscar momentos de descontração e alegria com a família, com o namorado, com a namorada, com o marido, a esposa, com os amigos, enfim. Você também tem que buscar isso. Isso tudo trabalha a tua questão emocional. Se você consegue fazer essa preparação, unir essas coisas, você tem muita chance de conseguir aprovação. Tá? Então, não tem que se desesperar, não tem que ficar chateado.
tem que começar a fazer esse processo. Trabalhar o que você foi mal, começar a estudar, não desanimar, começar a organizar uma rotina para você voltar aí a fazer provas. E tem uma coisa que eu falo que é importante. Faça a prova. Às vezes tem um concurso lá, se você tem disponibilidade financeira para fazer inscrição, e também existe até inscrição que você consegue ali alguns benefícios e não paga a inscrição, tem alguns concursos que doador de sangue não paga, enfim. Leia o edital porque está lá. Você faça a prova, porque quanto mais provas você faz, melhora o seu desempenho. Então, espero, gente, que esse vídeo ajude vocês a fazer essa análise. Não desanime. Eu errei muito. Ixi, cada prova, cada decepção. Teve uma prova que eu fui super bem. Eu conto isso sempre para os meus alunos. Eu fiz acho que foi em Indaiatuba, Câmara de Indaiatuba. Saí de lá super confiante. Cheguei em casa. Na hora de conferir o gabarito, acertei 46 questões de 50. Gabaritei português, gabaritei informática, gabaritei legislação e só errei 4 de matemática. Eu falei, estou ali entre os 10 primeiros. A confiança total. O que aconteceu? Quando eu fui pegar, saiu a lista de classificado, corri lá para olhar. Nossa, fui achar meu nome no 480. Sabe por quê? A prova foi muito fácil, muita gente acertou. E sabe o que me derrubou? A matemática, porque era algo que eu não investia. Eu falava, matemática eu não sei, matemática eu vou lá. Já teve prova de matemática que eu chutava as questões, né? Chutava as questões numa letra só, enfim. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que procurar tentar fazer da melhor maneira possível a prova, pegando todos os seus itens, estudando e dando o nosso melhor. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. De vez em quando passam uns carros de som agora na campanha, atrapalha um pouco a gravação, mas faz parte. Espero com esse vídeo ajudar vocês e não desistam. Eu fiquei assim um ano quase, fazendo concurso todo final de semana, e depois eu consegui colher os frutos de várias aprovações, de sucesso, né? E tive a oportunidade até de escolher onde eu queria trabalhar, e isso foi muito bom e gratificante. E eu espero agora estar ajudando vocês a também buscarem esse caminho da aprovação. Fé, foco e força que vocês vão conseguir, gente. Um abraço.